Olá, a paz seja convosco. Estou aqui mais uma vez, como de costume, e como eu mesmo tenho dito, toda quarta-feira é um episódio novo, é um vídeo novo, somente aqui no meu canal. Mas me segue nas minhas redes sociais, eu sigo ativo, tenho conseguido, graças a Deus, postar vídeo todos os dias, praticamente em todas as minhas redes sociais. Então me ajuda, me fortalecendo, me ajudando a crescer cada vez mais, não somente as minhas redes sociais, mas também o meu canal. Mas, como eu mesmo instituí, como eu mesmo falei, toda quarta-feira um vídeo novo e somente aqui no meu canal. Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o peso da sua escolha? Sabe, ontem nas minhas redes sociais, tanto no Kawaii quanto no TikTok, eu postei um vídeo falando a respeito de Deuteronômio, capítulo de número 30, que fala ali que Deus colocou na nossa frente a bênção e a maldição. Ele ainda nos fala: agora escolham a bênção, para que vocês e os seus filhos tenham vida. A respeito disso, ali eu tratei um pouquinho a respeito de escolhas, do que cada uma dessas escolhas pode nos oferecer e o que nós perdemos ao deixar uma dessas escolhas. E nisso, o Senhor começou a falar comigo, começou a ministrar ao meu coração o peso que cada escolha tem sobre as nossas vidas. E com isso, o Senhor já veio falando comigo ontem, hoje de manhã, hoje de tarde, na verdade. O Senhor já começou a falar comigo, eu fui escrevendo, e só para vocês verem, foi bastante coisa que o Senhor quer tratar conosco hoje. E sem mais enrolação, eu quero começar, porque eu creio que hoje o Senhor ele vai tocar no seu coração e no coração daquele que você compartilhar esse vídeo. Amém? Desde que desde que nos entendemos por gente, sempre estamos tomando decisões, fazendo escolhas, sejam boas ou ruins. E esse é o ponto fundamental aqui da mensagem de hoje. O peso que isso nos traz. Mas Vinícius, eu escolhi coisas boas e não as estou colhendo. E eu só vejo as coisas más, as coisas ruins acontecendo. Isso não é justo. Fique em paz, nós vamos também falar um pouquinho da justiça de Deus e não da dos homens. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler um versículo aqui com vocês. Está lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39, o que diz a versão da minha Bíblia: E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Sabe, a palavra ela vai nos dizer que o Senhor ele nos dará um mesmo coração, para que nós andemos em um mesmo espírito. E isso é até interessante falar, porque a palavra ela vai nos contar, e como eu disse, eu escrevi tudo aqui hoje, eu inclusive estou com um papel na minha mão para não perder tudo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E de antemão eu já quero te lembrar que além do Senhor nos dar o mesmo coração para fazermos e para o servirmos. A palavra vai nos dizer lá em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. A palavra vai dizer o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vinícius, eu tenho renunciado, eu tenho feito isso, eu tenho buscado, eu tenho estado na presença do Senhor todos os dias, de uma forma que nem mesmo eu sei explicar. Mas eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu não estou vendo o mover de Deus, eu não estou enxergando o que Deus quer para a minha vida. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui hoje, para trazer essa palavra para o seu coração. Eu quero somente te lembrar de coisas que a Bíblia nos fala. Não é invenção do Vinícius, não é invenção de determinada igreja, de determinada placa de igreja, não, não. A Bíblia fala isso. A Bíblia. Então presta muita atenção. A respeito de escolhas, a Bíblia nos diz que de Gênesis a Apocalipse, nós sempre nos deparamos com escolhas
fáceis ou não. Aí você vai me dizer, mas no Jardim do Éden, Vinícius, o homem, ele errou porque ouviu a mulher. A resposta é não, não foi por isso. O homem, ele errou porque ele deixou de escutar, ele se esqueceu o que Deus o havia instruído. E hoje eu quero te falar, para de terceirizar os seus problemas, para de terceirizar os seus erros. Ah, Vinícius, eu errei por causa da minha mulher, eu errei por causa do meu marido, eu errei por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de beltrano. Não. Você errou porque você escolheu errado. Porque você escolheu a forma errada. Deus já tinha te falado o que era para você fazer. E isso não é um tapa na cara somente de vocês, como muitos amigos meus e muitos pastores conhecidos meus têm o costume de dizer, antes da palavra bater em vocês, ela bate em quem está pregando primeiro. E isso não é só um tapa, não é só um murro na minha cara. Isso é a verdade. Isso é algo que eu vivi, isso é algo que eu falava. Eu errei por causa dos outros. E hoje o Senhor está me falando, está te falando. Assuma os seus erros. Assuma as coisas que você fez. Porque eu, o seu Deus, eu sei a verdade. Não tenta me enganar. Eu sei o que você fez, o que você tentou fazer e o que não era para você ter feito. Eu sei. Para de se enganar. Para de enganar os outros. Deus não é um Deus de enganação, Deus é um Deus da verdade. E Deus quer a verdade de nós. A palavra vai nos dizer que eu tenho certeza que quando nós assumirmos, e a palavra ela nos dá respaldo para isso, quando nós assumirmos os nossos erros, assumirmos as nossas falhas, assumirmos aquilo que é nossa responsabilidade, eu tenho certeza que assim como a parábola do filho pródigo, Deus está, não é vai, Deus está pronto, nos esperando voltarmos. Mas, se pedirmos perdão, se nós nos arrependermos, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele está pronto. A palavra vai dizer que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender, Ele nos perdoará. Ele nos perdoará. O Senhor está disposto a te perdoar, a lançar aquilo que aconteceu, aquilo que passou no mar do esquecimento. Lá onde ninguém tem poder para lembrar, somente você e o seu acusador. Porque o seu Deus, a partir do momento que ele te perdoou, ele já esqueceu isso. Ele não te chama pelo seu pecado, ele te chama pelo seu nome. Ele não é igual ao nosso acusador, que nos chama de idólatras, que nos chama de avarentos, de orgulhosos, não. Ele nos olha e eu acredito que ele sorri a cada vez que ele diz o nosso nome. E eu acredito que Deus me olha e fala, Vinícius, meu filho, eu te amo. E é isso que o Senhor quer que você saia daqui hoje entendendo. Assuma os seus erros, peça perdão, renuncie, carregue a sua cruz. Vinícius, mas eu vou colher sim. A palavra diz isso, a lei da semeadura. O que você plantou, você vai colher. Mas não é porque você plantou, você vai colher, que você tem que viver o resto da vida amargurado com isso, não. Peça perdão. Deus é poderoso, Ele pode te perdoar. E Ele quer te perdoar dos seus maus caminhos e dos seus erros. Sabe, em Gênesis tem uma história muito conhecida, a famosa história do rapaz que era muito amado por seu pai, que tinha um brilho do pai nos olhos, mas que foi traído pelos seus irmãos, levado a outro povo como escravo e pior, sendo acusado de atos que nunca praticou. Reconheceu? Sabe quem é esse rapaz? Pois é, José é um sonhador, aquele que tinha sonhos grandes demais, e eu imagino que de todos os lados ele ouvia, deixa disso, rapaz, para de sonhar com isso. Até parece que Deus vai fazer isso.
Até parece que Deus vai te, que até parece que nós nos prostraremos. A palavra diz que ele escuta isso dos seus pais, dos seus irmãos. Nós nos prostraremos a você? Por quê? Eu imagino o tanto, eu conjecturo, na verdade, o tanto de coisas que ele pode ter ouvido. Mas os sonhos de José não eram dele, eram do Senhor, o Deus dele. A quem pertencem os seus sonhos? A quem pertencem os seus sonhos? Você tem sonhado os sonhos de Deus? Ou você tem pedido para Deus se aformar ou se amoldar nos seus sonhos? Sabe, isso foi dito ontem pelo meu grande irmão, pastor Tiago, e foi algo que para mim foi como se fosse uma venda caindo dos meus olhos. Nós temos o péssimo costume de sempre estar falando: Deus faz assim, Deus faz assado, Deus é desse jeito, Deus é daquela forma. E não funciona assim. Não é assim que são as coisas. A palavra vai nos falar o seguinte: pode a criatura questionar o seu Criador? Acaso quem fez o ouvido não ouve, quem fez o olho não vê? E eu quero hoje te incentivar. Incentivar. Não é nem te alertar, não é nem te apontar, até porque isso não é o meu trabalho. O meu trabalho é te lembrar do grande amor de Deus por mim e por você. Mas hoje eu quero te incentivar. Para de querer falar para Deus, Deus faz desse jeito. Você está ouvindo isso de uma pessoa que até ontem falava para Deus: se essa porta abrir, é porque é de Deus, mas se não abrir, não é. E mesmo assim se frustrava. Você está ouvindo isso de uma pessoa que sempre murmurou, independente das coisas que recebia do Senhor. E uma pessoa que o Senhor tem misericórdia e me abençoa todos os dias. Vinícius, você está falando isso para jogar na minha cara? Não. O Senhor também te abençoa. A diferença é que nós não observamos os pequenos detalhes que Deus faz nas nossas vidas. E hoje o Senhor quer que eu e você entendamos. Para de querer colocar Deus numa forma para que Ele caiba nos nossos sonhos. E comece você a sonhar os sonhos de Deus. Comece a você buscar o reino de Deus. A palavra diz isso. O reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas como que eu busco o reino de Deus e a sua justiça? Fazendo a vontade do Senhor. Mas calma, você vai entender o que eu tô querendo te dizer, porque ainda tem muita coisa para falar. Amém? Mesmo tendo vivido diversas coisas, ele não deixou de obedecer. Não deixou de fazer o que Deus queria, ele permaneceu onde Deus o havia colocado para executar o plano de Deus. E aqui eu quero te lembrar, a justiça de Deus, ela não faz barulho e ela também não chega atrasada. A palavra nos diz isso em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas. E em cima disso, e a respeito disso também, eu quero te lembrar de um pouquinho da história. A história você já conhece, eu já sei disso. Mas para você que não conhece, leia lá na Bíblia. Diz lá em Gênesis, a respeito da história de José. Depois você dá uma lida na sua casa. A palavra nos diz que depois de ter sido traído, depois de ter sido vendido, depois de ter entrado na casa de Potifar, depois de ter sido acusado pela mulher de Potifar, José chega na prisão. E ao chegar na prisão, eu imagino que muita gente pode pensar: mas é um servo do Senhor. Eu imagino se fosse hoje em dia. Como que pode? Aconteceu isso com ele? Aconteceu isso com ela? É um servo do Senhor, serve ao Senhor, fez as coisas ao Senhor, sonhava os sonhos do Senhor. E agora está na prisão, acusado de coisas que ele não fez, acusado de um estupro que não existiu, de, de coisas, de abominações sexuais que não existiram, mas que foram plantadas contra a vida dele. E chegando naquela prisão, a Bíblia fala que o chefe dos carcereiros, o Senhor dá graça para José, e o chefe dos carcereiros
coloca ele como se fosse um líder, uma espécie de líder, para coordenar tudo ali, porque ele tinha jeito para administrar as coisas. E depois de um tempo, chega ali o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. Cada um tem um sonho e eles se perturbam. O que significa isso? O que quer dizer isso? Até que eles descobrem que José, o líder dos carcereiros, é o líder ali dos prisioneiros, na verdade, instituído pelo carcereiro, ele interpreta sonhos, porque o Deus de José revela as coisas. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim, para você aqui? Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo o mesmo que falou com Abraão, o mesmo que falou com Jacó, o mesmo que mostrou a entrada do céu para Jacó enquanto ele dormia. Eu continuo sendo o mesmo que deu sonhos para José. Continuo sendo o mesmo que deu dons para José interpretar e administrar as coisas que eu entregava. Mas por que não tem acontecido conosco? E a resposta, ela é muito simples, talvez até boba, porque nós não permitimos o Senhor fazer da vontade dele. Às vezes nós pegamos um banco, e eu já fiz esse teatro na nossa igreja. Você coloca um banco e fala para Deus, Deus, aqui é o banco da decisão da minha vida, perdão. Senta aqui e a partir de hoje você, o Senhor, toma todas as decisões da minha vida. E quando aparece alguma coisinha que a gente quer do nosso jeito, a gente empurra Deus e fala, não, Deus, isso aqui eu resolvo. Pode deixar que isso aqui eu faço. Não, Deus, isso aqui eu faço. Não, Deus, aquilo ali eu faço. Não, Deus, aquele outro, pode deixar que eu resolvo. Você resolve as coisas mais, né? Só que não é isso. Não é isso que a palavra diz que Deus quer de nós. Deus quer total controle da nossa vida. Ele quer nos guiar. Ele quer nos controlar. Nossa, Vinícius, está falando para eu virar marionete de Deus? Se você quer te achar desse jeito, não tem problema. Eu não ligo de ser chamado de marionete de Deus. Não ligo. Melhor ser de Deus do que, né? Mas vamos continuar. Deus, ele continua sendo maravilhoso, soberano. Vinícius, a palavra diz que Deus é o Deus do impossível. Então as coisas possíveis eu faço, eu resolvo. Você só faz e você só resolve porque Deus permite. E se Deus não permitisse, nem isso você faria. Ontem eu escutei uma frase nas redes sociais, através de um vídeo. Era um menino ministrando, pregando. E ele falou o seguinte: Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. Então nós precisamos entender que nos mínimos detalhes Deus tem cuidado de nós. Mas eu estou desempregado, Deus não tem deixado nós perecermos. Mas eu não tenho alimento, Deus vai enviar a provisão. Ah, mas eu tenho perecido, eu tenho estado doente. Você já parou para pensar que o seu problema hoje seja para glorificar o nome do Senhor? Mas Vinícius, assim como você disse no começo, eu só plantei coisas boas, eu só planto coisas boas e tenho colhido coisas ruins. Eu quero agora te lembrar mais uma história que a Bíblia nos diz. Um homem que servia ao Senhor, que orava ao Senhor, que sacrificava ao Senhor, que sacrificava por ele e pelos seus filhos, que fazia as coisas da maneira correta, mas mesmo assim perdeu tudo. Foi tirado tudo daquele homem. E esse homem, você sabe quem é? Nós temos o costume de falar e de pedir a mesma paciência que esse homem teve. Esse homem, para você que não sabe, se chama Jó. Eu quero ter a paciência de Jó. Como que você quer ter a paciência de Jó se você não quer passar pelas provações que Jó passou? Se você não quer passar pelas permissões que Deus permitiu ele passar? Sabe? Nós temos que perder esse costume de querer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, da nossa maneira. Não funciona assim. A Bíblia fala que depois de um bom tempo, José, depois de ter interpretado aqueles sonhos e aconteceu, enfim, a história se conhece. Depois de um bom tempo, aquele que voltou para o palácio, ele lembrou-se de quem revela sonhos, ele lembrou-se daquele que pode e que consegue
revelar e interpretar os sonhos, e ele traz José do, acredito que, pior lugar até então da vida dele, na presença daquele que Deus vai usar para levá-lo para o melhor lugar da vida dele. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que mesmo você tá colhendo coisas ruins, coisas que você não plantou, e até mesmo você que tem colhido coisas que você plantou, porque foi o que aconteceu com o chefe dos copeiros, se não me falha a memória. O chefe dos padeiros é morto. O chefe dos copeiros volta ao seu exercício. Mas para ele ter chegado no cárcere, ele cometeu erros. Mesmo assim, Faraó trouxe ele de volta e colocou ele de volta no ofício dele. Mas a questão aqui é: o que Deus quer falar para mim a respeito da vida de José? José foi tirado lá do cárcere, foi colocado na presença de Faraó, e Deus naquele momento deu graça para José revelar o sonho de Faraó. E a partir daquele momento, tudo mudou. Vai chegar um momento nas nossas vidas, na minha e na sua, e agora eu estou profetizando sobre a sua vida, que você vai sair do pior lugar que você foi colocado, seja pelas suas mãos, ou seja por pessoas que tramaram contra você. E você vai ser levado na frente de alguém que o Senhor vai dar graça para essa pessoa. E essa pessoa vai te colocar em um dos melhores lugares que você já viveu. Ou melhor, em um lugar tão bom e maior que nem você imaginou viver. A palavra ela vai nos dizer também, a palavra vai nos contar, na verdade, uma outra história de um rapaz inconsequente, lá no livro de Juízes, a partir do capítulo de número 13. Acho que você já reconheceu quem é, né? Um rapaz que foi gerado e escolhido por Deus para livrar o povo. Ele era forte, valente, destemido. Todos o temiam. O cara certo para livrar todo o povo. Mas era inconsequente, orgulhoso, vaidoso e não conhecia o Senhor. Sansão, de escolhido a destruído pelos seus inimigos, e por sua escolha amargurada de revelar a quem não deveria saber os seus segredos. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus disse ao meu coração enquanto eu escrevia isso? Que às vezes nós abrimos a nossa boca para quem não tem que saber. Às vezes nós confiamos em pessoas que não devemos confiar. Mas Vinícius, eu conheço a história de Sansão. Eu sei como que é, não tem que confiar, porque às vezes a gente conhece uma Dalila aqui, uma Dalila ali, e não se trata somente de cônjuge. Não se trata somente de relacionamento amoroso, digamos assim. Talvez às vezes você confia em um amigo ou em uma amiga, e você conta para ele ou para ela coisas que o Senhor revelou para você. E as coisas não acontecem. E você fala, mas será que Deus errou? Será que Deus profetizou errado? Será que Deus não... Não é possível. Na verdade, não é que Deus errou. É que tem coisa que é para ser revelada. Mas tem coisa que não é para ser revelada. E é isso que o Senhor quer que eu e você entendamos hoje. Para de querer sair falando para todo mundo. Sabe, eu tinha o costume de sempre conversar com pessoas, sempre manter amizades perto, independente do custo, independente do que precisasse, do que fosse necessário. Mas hoje, o Senhor tem me permitido viver um afastamento, para que eu entenda a vontade do Senhor. E às vezes é necessário. Não é que é fácil, porque não é. Eu tinha o costume de sempre ter muitos amigos, sempre conversar com muitas pessoas. E não que eu tenha perdido o costume. Vinícius, hoje você é mal educado, não. Muito pelo contrário. Continuo sendo ainda mais educado, ainda mais carinhoso, ainda mais amoroso. Só que hoje eu entendi que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo, agora, é tempo de preparação, porque o Senhor tem me preparado para viver o extraordinário no meu ministério. Porque amanhã ou depois, eu não sei se o Senhor vai me levantar como evangelista, como pastor,
ou missionário, eu não sei. O que eu sei é que hoje o Senhor quer que eu me prepare. O que eu sei é que hoje o Senhor quer que eu continue fazendo a vontade dele, obedecendo e permanecendo onde o Senhor me colocou. A gente tem que aprender a parar de ficar dando crédito para Satanás, para o inimigo, falando que o inimigo da minha alma fez isso. Não, não, não. A palavra diz que tão servo quanto nós é o nosso inimigo. Porque se ele não fosse servo do Senhor, ele não teria poupado a vida de Jó. Ele não teria pedido a permissão de Deus para tocar nas coisas de Jó. Então para de querer taxar as coisas, falar que as coisas é do inimigo, não. Se aconteceu ou não, é a vontade de Deus. Se Deus permitir, faremos. Se Ele não permitir, não faremos. Simples. Sabe? Daí você me pergunta, o que esses dois personagens têm a ver comigo? E agora eu quero te explicar. A palavra fala que nós fomos escolhidos e separados por Deus para fazer a sua vontade. Temos força por meio do Espírito Santo, beleza por levarmos a presença do Senhor. A palavra ao nosso alcance que nos encoraja e nos mostra que o fim é melhor que o começo. Mas, assim como o inconsequente Sansão e diferente de José, nós não obedecemos, não permanecemos e nem mesmo cogitamos andar com Deus. Em meio a isso tudo, hoje eu vim te dizer e lembrar de algo, ou melhor, de alguém que pode e quer transformar sua história, mesmo que você seja um improvável, assim como eu, o último da fila, o que ninguém dava nada. Deus deu tudo por você. Ele escolheu você. E por você, e por isso, por você, Ele entregou seu filho por você, para você ter um caminho onde andar, deixar de viver na mentira e começar a andar na verdade e conseguir alcançar a vida. O seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer também ser com você, ser íntimo com você, andar com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer que eu e você deixemos de andar e de ser, assim como Sansão. Que nós comecemos a andar e a ser cada vez mais como José, que mesmo vivendo todos os problemas e as adversidades, ele não deixou de sonhar, não deixou de obedecer e não deixou de caminhar com o Senhor. Entregue-se ao Senhor, porque só há um caminho, só há uma verdade e só Ele pode te dar vida. E a palavra diz que não é qualquer vida, é vida em abundância, porque é isso que Ele tem preparado para mim e para você. Essa é a palavra de hoje. Quero te agradecer e louvar o Senhor por você ter assistido até aqui. Se você ainda não fez, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal e até semana que vem.